O Enigma de Alexandre, parte 1. Olhando Arnaldo para diante de si, enquanto caminhava por sua possessão, avistou um tronco de tanheiro que jazia em terra a cerca de 15 metros à sua frente, o qual não tinha caído por conta do ciclone daquela mesma semana. Mas as marcas de corte com machado estavam patentes no tronco e no cepo que havia ficado. Estes eram sinais claros de que há poucas horas a árvore havia sido cortada. Alguém esteve aqui. Sussurrou Arnaldo a si mesmo, coçando sua cabeça com a mão direita. Não podia ser. Quem iria cortar uma árvore desse porte a machado e deixá-la deitada? Ei! Gritou alguém do meio da mata nativa. Quem está aí? Perguntou Arnaldo, olhando em volta de si, a fim de encontrar a origem da voz. Não havia som de passos. Somente as cigarras emitiam o seu canto. Algo estava errado. Arnaldo estremeceu e, apressando-se em sair de onde estava, caminhou um morro acima em direção ao capinzal. Não era exatamente medo que sentia, mas coisa parecida com isso. O que será que isso quer dizer? Indagou consigo mesmo de caminho para o seu celeiro. No mesmo instante, o funcionário de Arnaldo se dirigia ao rancho para buscar um enxadão. E, abrindo a porta da velha construção, teve grande surpresa. Mas que lasqueira! Alguém esteve aqui! Murmurou Francisco, entrando no depósito onde guardavam-se os petrechos da lida campestre. Entre mentes, vinha Arnaldo pelo caminho em direção ao celeiro. Patrão, patrão! Disse Francisco a Arnaldo. Que houve, Chico? Alguém entrou no celeiro e revirou tudo. Você já sentiu a falta de algo? Nesta mesma hora, ouviu-se um tiro. E seguiu-se o som de um veemente brado de dor. Os dois homens, diante do celeiro, estremeceram e olharam em volta. Não faziam a menor ideia do que poderia ser aquilo. E então, patrão? Vamos averiguar? Disse Francisco, tremendo e com calafrios de medo. Eu não vou. Preciso ficar com minha esposa. Eu fico e seguro as rédeas por aqui. Você vai ver o que está acontecendo. Mas, patrão... Não tem mais. Nem meio mais. Você recebe salário para fazer o que eu digo. Sucedeu então que Arnaldo, havendo falado com Francisco, se dirigiu à sua casa, indo ter com sua esposa. A coisa está muito esquisita. Disse Arnaldo à sua esposa entrando na cozinha de sua casa. Que houve, meu velho? Você não ouviu nada? Eu deveria ter ouvido? Não sei. Você é que sabe se ouviu ou não as coisas que eu ouvi lá fora. Sente-se, homem, e descanse. Você trabalha muito. Lorena puxou a cadeira para que Arnaldo se assentasse. O que você preparou para o jantar, mulher? É uma surpresa. Beba o seu conhaque, como sempre faz depois da lida, e vamos aproveitar a noite. Mulher, para que tanta cerimônia? O que você está me escondendo? Arnaldo não sabia. Mas a sepultura o aguardava. Bebendo ele o conhaque, o veneno cuidadosamente introduzido na bebida já começava a fazer efeito. Delirando sobre o sofá em que se assentou, se despediu silenciosamente desta vida, achando ter se abatido sobre si mesmo um acesso de sono. Tendo ele adormecido profundamente, Lorena, com grande diligência, tomou o corpo e o arrastou para a cova previamente preparada no quintal adjacente à casa. Enquanto Lorena tentava ocultar seu delito, Francisco caminhava pela sinuosa estrada que conduzia-o à mata de onde pensava ter vindo o som do tiro. Seu semblante era como de assombro. Estava sobremodo amedrontado. Quase não conseguia carregar a espingarda ao ombro esquerdo de tanto que tremia. Ora, havia no meio da mata um cenáculo a céu aberto devidamente preparado pela seita denominada Montanha, que viera àquele lugar naquela mesma semana, feita a grande inquirição acerca do sacrifício humano que deveria ser oferecido pelos adeptos do Enigma de Alexandre. Há muito tempo temos esperado para cumprir o desejo de nosso marechal. Disse Tíquico aos demais adeptos da seita. Agora se cumprirá por nossa mão o ministério da vingança do sangue derramado no Monte Asiago, nossa pátria, origem do nosso nome. Tendo sido ditas estas palavras, fez-se grande silêncio no cenáculo em homenagem à hora em que Alexandre pronunciou o seu sacralizado dito. Eram 17 horas e 25 minutos. Na mesma hora, passando o capinzal, Francisco avistou o tronco do tanheiro em terra. Porém, possuído de grande temor e acautelando-se muito, passou de largo. Eram 17 horas e 25 minutos quando passou por este local. Estava cansado em virtude de ter trabalhado o dia todo. E,
Como percebesse que já começava a anoitecer, sentou-se com as costas apoiadas em uma pilha de lenha que havia naquele lugar e cobriu-se com a vegetação que, com as mãos, conseguiu apanhar. E ali adormeceu. Sua espingarda ficou deitada ao seu lado, já municiada e engatilhada para alguma eventualidade. Como era inverno, anoiteceu depressa. E os sacerdotes da montanha se apressaram em acender uma grande fogueira no meio do terreiro onde estavam no meio da mata. Logo que anoiteceu, cuidando haver ninguém que os pudesse observar, vieram os guerreiros da seita e, cortando o tanheiro em pedaços, levaram-no ao terreiro para aquecerem a pira cujo fogo consumiria o sacrifício. Nesta mesma hora, ouvindo os ruídos do corte da madeira e as vozes, Francisco despertou e, percebendo a luz que emanava do interior da mata, lançou mão de sua arma. Tragam a oferta, Disse Azaleia, suma sacerdotisa da montanha. Francisco, após levantar-se de onde estava deitado, com a espingarda em mãos, saiu caminhando com grande cuidado a fim de, aproximando-se da claridade do terreiro, saber o que sucedia. Andou cerca de 50 metros. Nesse momento já começava a adentrar a mata, sem contudo ter passado pelo lugar em que o tronco de tanheiro jazia, pois tinha resolvido desviar-se dos que serravam e carregavam a lenha para o fogo. Aconteceu que, havendo Azaleia ordenado que se trouxesse o sacrifício, adentraram o terreiro 5 homens fortes, vestidos com couraças em seus troncos e com braços e pernas desnudos, os quais marchavam. E 2 deles traziam um mastro no qual, amarrada, uma jovem de cabelos loiros orava em sussurros para que Deus lhe mostrasse misericórdia. Nesse momento, Francisco já assistia silente àquele ritual, de forma que assentou-se sobre uma pedra e continuou observando a fim de contemplar aquele hediondo ato. Ninguém mais o havia notado ali. E ele conteve seu estremecimento, segurou firme sua espingarda e disse, sussurrando: Deus, se servido conduzir o coração desses homens e mulheres ao conhecimento da tua graça e verdade. Ora, havendo sido introduzido o sacrifício no meio dos sacerdotes assentados no cenáculo, disse Heráclito aos demais: Não seja oferecida a oferta ao nosso marechal sem que nossa convidada de honra esteja presente. E qual a mulher que poderia alcançar tão distinta honra? Perguntou Sálvia, segunda sacerdotisa da ordem. minha querida. Disse Azaleia: Lorena, esposa do proprietário desta terra, tem conspirado contra o marido dela para o matar e tem feito aliança conosco de que este terreno em que estamos servirá para edificarmos o nosso santuário. E, como ela tão diligentemente acordou conosco, pareceu-me por bem convidá-la ao sacrifício que oferecemos nesta noite. Falava ainda a suma sacerdotisa quando o som de passos vindo em direção ao cenáculo começou a anunciar a chegada de Lorena ao local. Nesse momento, ao avistar a esposa de seu patrão adentrar o terreiro, pensou Francisco consigo mesmo: Como pode ser isso? Realmente pareceu muitas vezes que essa assassina não amava em verdade a seu marido. Como a lua começava a subir no oriente, anunciando a hora de prestar continência à princesa do concerto que faria estabelecer o santuário em seu lugar, tomou Erasmo a palavra e disse: Devemos cumprir em todas as coisas o que nos foi ordenado por nosso chefe. Logo em seguida, vieram 2 mulheres das servas, vestidas de um vestido comprido que cobria de todos os braços e as pernas e que tinham também sandálias aos pés. E traziam elas enfeites e uma coroa. Chegando então na entrada do cenáculo, onde Lorena estava posta em pé, puseram-lhe a coroa na cabeça e adornaram-lhe com os enfeites. Vendo todos que Lorena fora coroada, ajoelharam-se e abaixaram seus rostos até a terra. Vendo isso ela, respirou fundo e disse: Um dia meu, agora, ex-marido me prometeu amar e respeitar. Disse que me daria alegrias e prazer. Há muito tempo, vinha falando de um mundo de coisas para me fazer feliz. Felizmente, um dia o iniciado me achou e abriu meus olhos. O império espiritual dos guerreiros da montanha tem muito mais para oferecer-me do que meu casamento parecia valer. Sinto-me lisonjeada em ter sido feita a princesa da nova aliança, aliança de morte, selada com o sangue de meu marido. Ainda proferiu depois disso muitas outras palavras semelhantes. Até que Heráclito levantou sua cabeça e disse: Senhora, Fale, escriba. Sua palavra é de grande valor em nossa obra. não se acenda a ira de Vossa Alteza que eu fale agora do homem cujo sangue foi derramado nesta tarde. Pois, um dos nossos, escriba comigo, um dos mais honrados em nosso meio, se desviou de nossa obra profetizando que a nossa luz seria eclipsada por um príncipe guerreiro que acometeria nossa ordem, apagando nosso nome. Este homem, por votação dos escribas conhecedores do livro, foi tido como testemunha falsa e, por sua falsa profecia, foi baleado nesta tarde. O seu corpo e o seu sangue ainda estão no patíbulo.
Devemos temer, pois, que algo pudesse fazer desvanecer a nossa causa, como vaticinado pelo profeta. Continua. Se você gostou desse modelo de conteúdo e gostaria de assistir a continuação dessa história, por favor, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.